Olá, tudo bem? E aí, tudo bom com você? Ótimo, vamos então continuar naquele assunto, que é o assunto que muita gente está perguntando. E aí, manda ou não manda o filho para a escola em setembro, ou seja, antes de terminar a pandemia? Manda ou não manda? Antes eu quero dizer o seguinte, que a nossa opinião deve ser construída, para a gente tomar uma decisão, deve ser construída a partir de fatos reais, concretos e de pessoas que vivenciam a realidade. Ou seja, você quer ter uma opinião mais certeira, mais certa, mais correta, se é que existe, uma opinião que aproxima-se mais da realidade. Vou fechar aqui que está fazendo um barulho. Uma opinião que aproxima mais da realidade, você tem que ouvir pessoas que fazem parte do contexto da realidade em si. E interessante também você ouvir pessoas diferentes, de diferentes áreas, ou de pessoas que pensam ao contrário, ou igual a você, enfim, pessoas que pensam diferentes. Por exemplo, quando eu quero saber algum assunto, eu geralmente gosto de ouvir, principalmente jornais. Quando eu escuto jornais, alguma notícia, que eu fico assim meio assim, né? Eu ouço de vários canais, porque eu escuto no canal, vou na internet, aí eu checo as notícias para ver se realmente, aí depois eu tenho a minha opinião sobre. Então, eu acho que você tem que ouvir várias pessoas para depois dizer a sua opinião, chegar na conclusão. O que eu estou gravando esse vídeo, então, porque tem muitas pessoas me perguntando se deve ou não mandar o filho para a escola na época, agora já em setembro, né, que está querendo voltar ao estado de São Paulo, e tem alguns lugares que já estão sinalizando para voltar antes, etc, etc. Antes eu quero dizer que eu sou professor de escola pública. Escola pública, sempre atuei em escola pública, raras vezes eu fui para a escola, enfim, sempre na escola pública. Acho que 2 momentos que eu atuei em escolas que também não era particular, mas era escola convencionais. A maioria das vezes escolas públicas. E a realidade das escolas públicas, então lá já vai meu primeiro questionamento, ou minha primeira base, porque eu cheguei nessa resposta. A maioria das escolas públicas, a questão da estrutura é muito precária. Eu, por exemplo, trabalho numa escola que fica bem próximo de uma comunidade, ou a gente atende pessoas, alguns alunos da escola moram em... as pessoas falam comunidade, outros falam favela, mas são lugares assim bastante difíceis que as pessoas moram. Então, a nossa clientela são alunos de baixa condições financeiras. Então, a nossa escola não é escola central, por exemplo, é diferente. Tem escola pública, que é do centro, por exemplo, da cidade, que ela tem uma estrutura muito boa. Então, é diferente. Então, a gente colocar tudo no mesmo balaio, né, no mesmo saco, dizer assim, todas as escolas públicas são assim. Não, tem escolas públicas que têm uma realidade diferente. Eu lembro que eu trabalhei numa escola, alguns anos atrás, eu trabalhei nessa escola, e ela é uma escola muito bem organizada, né, e ela tinha até puff, sabe puff, aqueles negócios que as pessoas sentam, puff, né, isso. Aqueles negócios, ela tinha até aqueles negócios assim, no pátio, as crianças, na hora do intervalo, na hora do recreio, a hora que chegava, por exemplo, sentava naqueles espaços lá. A escola tinha uma limpeza fantástica, tinha estruturas, o banheiro tudo funcionando, não tinha todos os equipamentos necessários que eu acho que uma escola tem que ter, né? Equipamentos de informática, as coisas todas. Mas tinha uma estrutura muito boa, né? Então não dá para dizer que todas as escolas pública, algumas se saem sim, né?
Porém, a maioria das escolas públicas, a questão da estrutura é muito complicado, falta muita estrutura, né? Às vezes problema no banheiro, às vezes problema nas carteiras, às vezes chove dentro, enfim, um monte de N problemas, questões estruturais. Então, assim, essa é uma das questões que o pai tem que observar. Se a sua escola tem uma boa estrutura, aí você já pesa na decisão, você vai mandar o filho ou não mandar o filho. Então, a questão da estrutura. A segunda coisa é a questão dos próprios profissionais da escola, né? Nós sabemos que nós, pelo menos quem está aí numa idade X, nunca passou, né? Não, a não ser que a pessoa tem 100 anos, mas nunca passou por uma realidade dessa, uma pandemia, do isolamento social. Então, a nossa própria formação não nos possibilita para isso. Nós não somos formados para atender alunos nessa época. Então, tem que cuidar aí na questão da formação. Então, já falei a questão da estrutura, falei a questão da formação dos professores, não só dos professores, mas toda a equipe que compõe a escola, né? Nós não somos formados para isso, nós somos formados para trabalhar numa realidade que é diferente dessa realidade que vai retornar agora na pandemia. Então, tem que observar também isso. Eu acredito que deveria, antes de retornar, todos os profissionais da escola, todos, merendeiro, diretor, professor, secretaria, agente de operacional, todos os profissionais tinham que passar por uma formação, sabe? Formação mesmo. Formação para que possa atender da melhor forma o aluno, sem colocar o aluno e o próprio funcionário em risco. Então, teria que ter passado uma formação assim, o Estado, ou, no caso, a escola estadual, se a escola for municipal, o Estado ou a prefeitura, o poder público, como um todo, tem que fazer assim, um treinamento para os profissionais da área de educação que trabalham especificamente na escola, e tem mais, não só aqueles que trabalham internamente na escola, mas aqueles que trabalham externo. Por exemplo, eu tenho alunos que pegam perua escolar, sabe? Perua. Tem que fazer um treinamento também com essas pessoas que têm contato com o aluno, direto ou indiretamente. E o terceiro motivo, que é um motivo assim, que talvez não é fácil, é a questão cultural nossa. Nossa questão cultural é diferente. Nós, brasileiros, somos diferentes. Apesar que tem alguns lugares do Brasil que não é assim, tá? Tem alguns lugares, por exemplo, eu morei em Curitiba. Curitiba, as pessoas não são, pelo menos na região que eu morava lá, as pessoas não tinham um contato igual tem um contato em outras partes do Brasil, por exemplo, São Paulo. As pessoas têm um contato maior, sabe? São mais abertas, conversam mais, assim por diante. Então, eu diria assim que até a questão cultural. Então, 3 motivos. O primeiro motivo, questão estrutural, a maioria das nossas escolas não tem estrutura para receber alunos, né, antes do término da pandemia. Não tem. Segundo, isso eu estou falando como alguém que tem mais de 20 anos de sala de aula. Então, eu conheço bem a questão da estrutura das escolas públicas. Então, nós não temos estrutura para receber alunos, salvo algumas escolas. Isso não é no geral. Então, algumas escolas têm, mas a maioria das escolas não tem. Segundo, então, a questão da formação. Então, precisamos ter uma formação antes. E terceiro, a questão que eu acho que é muito mais séria, que é a questão cultural. Né? A questão cultural que eu estou dizendo, assim, por exemplo, as crianças gostam de ter contato entre elas. Então, vai ser muito difícil você chegar com uma criança de 7, 8, 10, 15, o adolescente, e dizer para ele, não, você não pode. Até agora, a gente vê as crianças, os adolescentes, alguns andando na rua, eles andam normal assim, às vezes nem estão com máscara, né? Imagina no ambiente da escola. Então vai ser muito complicado. Por outro lado, eu não acredito que a questão de que algumas pessoas pensam sobre perder o ano. Meu filho vai perder o ano. Perder o ano é se ele não está fazendo atividade. Mas se ele estiver fazendo algum tipo de atividade, ele não vai perder o ano. Então, não é o fato de mandar o aluno para a escola ou não mandar o aluno para a escola que ele vai fazer as atividades.
A questão é outra, o Estado, a prefeitura tem que dar, se a escola for da prefeitura, né, o Estado, o poder público como um todo, ele tem que dar estrutura para que aquele aluno que não está conseguindo fazer as atividades por questões de tecnologia, ele tem que oferecer recursos para que esse aluno possa fazer as atividades, ter a tecnologia, ter uma condição para poder não ficar para trás, vamos dizer assim. Então, para você chegar nessa conclusão de dizer assim, eu mando meu filho para a escola ou eu não mando meu filho para a escola, as perguntas que tem que ser feitas é: aonde está localizada a sua escola? A sua escola tem estrutura? Tem estrutura para colocar 3, 4, 10 alunos dentro de uma sala e eles não vão ter contato com o outro? O que eu duvido que isso vai acontecer. Colocar os alunos na pré-adolescência, na adolescência juntos, eles não ter contato, depois também tem a questão dos hábitos, né? Nós temos que adquirir e aprender outros hábitos, como, por exemplo, lavar a mão, usar álcool gel, todas essas coisas que nós temos que aprender, usar a própria máscara. Se você vai para a escola, você vai ficar 2, 3, 4 horas dentro da escola, você vai ter que trocar máscara, então é todo um ritual que tem que ser feito, tem que lavar a mão antes, tem que usar álcool gel, tem que trocar máscara, o jeito de trocar máscara, então são todas essas questões que precisam ser observadas. Mas é a opinião de um professor, mesmo sendo a opinião de um professor, né, acho que eu não sou o único, tem vários outros professores que têm essa mesma opinião, você poderia deixar nos comentários, é de alguém que atua dentro da escola pública, então tem um certo peso na opinião, né? A gente fala porque nós atuamos dentro da escola pública, nós sabemos como é a realidade ali dentro, né? Uma realidade que às vezes falta um monte de materiais, falta funcionário, falta isso, falta aquilo, né? Às vezes tem escola que chove dentro, enfim, um monte de problemas, e aí você não tem essa estrutura necessária. Então, minha opinião é essa. Eu não mandaria, mas é uma opinião que você tem que ouvir outras opiniões. Então, para você formar a sua decisão final, o que eu sugiro? Escute várias outras pessoas falando sobre o assunto, dê preferência de pessoas que estão dentro do ambiente de escola. Eu acho que isso é muito importante, porque uma coisa é você estar fora da escola e você falar as coisas. Outra coisa é você entender, conhecer o contexto do ambiente de escola e aí você poder dar a sua opinião. O governo poderia ter investido muito mais na questão estrutural das escolas. Se tivesse investido na questão estrutural das escolas antes, agora você teria um ambiente diferente. Por exemplo, questão de ambiente estrutural, questão de tecnologia, questão da própria estrutura da escola, enquanto equipamentos, por exemplo, formação de professores, número de alunos, por exemplo, é absurdo você ter uma sala com X total de alunos. E agora você abre, aí você dá a opção, né, para que o aluno vá ou o aluno não vá na escola. Quer dizer, todo mundo tem direito a ir na escola. Você imagina se todo mundo resolver ir para a escola? Salas que tem, por exemplo, 35, 40 alunos. Então, não, a minha opinião é não, mas essa é uma opinião. Um forte abraço, fica com Deus, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, até a próxima. Dicas aí é com a gente mesmo, tá bom? Fique com Deus e não esqueça de compartilhar, curtir e deixar os seus comentários.